mais uma vez dentro, gravando. Eu sempre peço, independente, o link vai ser disponibilizado dessa aula para vocês assistirem, mas sempre peço para vocês anotarem da mesma forma que vocês fazem em sala de aula. Não fujam, tentem o mais próximo seguir aquilo que a gente segue presencialmente, porque essa é uma aula remota considerada, mesmo não estando perto, presencial, não é o EAD. Então, vamos tentar dessa forma. Para aqueles que anotam, continuem anotando no caderno. E a primeira grande informação, até para quem estuda para os concursos, para a OAB, são duas questões que caem muito e até serve para esclarecer algumas coisas da nossa aula. Primeira coisa, ações de família. Ações de família só são utilizadas para procedimento de jurisdição contenciosa. Eu não utilizo procedimento de ação de família para jurisdição voluntária. Essa é a primeira observação que a gente faz das ações de família. Ah, professor, eu vi que tem as ações de família. Que tipo de ação que vai para lá? Todas aquelas de família, com exceção de uma, todas aquelas de família de jurisdição contenciosa. Então, eu nunca vou poder fundamentar, jurisdição voluntária não. Então, eu nunca vou poder fundamentar uma ação de jurisdição voluntária com procedimento das ações de família. Como que seria isso em termos de exemplo? Vamos pensar duas situações muito parecidas. A ação de divórcio litigioso, que é um procedimento contencioso de família, e a ação de divórcio judicial consensual, que também é um procedimento das ações de família. Observem que para ser considerada ação de família para a utilização do procedimento, vai ser só o divórcio litigioso, porque as ações de família só se aplicam na jurisdição contenciosa. Ah, mas e o divórcio judicial consensual? O artigo 731 do Código de Processo Civil traz o procedimento específico do divórcio, se for consensual. Então, nós temos procedimentos diferentes. Então, a gente tira a primeira conclusão. O procedimento das ações de família previstos no Código de Processo Civil só são aplicados a jurisdição, casos de jurisdição contenciosa. Casos de jurisdição voluntária, não. É a primeira observação, até para quem está fazendo anotações. A segunda grande observação, que tem a ver com a nossa aula de hoje, não se incluem no rol das ações de família as ações de alimentos. Então, ficam excluídas do rol das ações de família a ação de alimentos. Por quê? Porque o próprio código prevê que essas ações de alimentos não são inseridas, não são consideradas ações de família para ser utilizado o procedimento do Código de Processo Civil. O próprio código diz isso, então ele exclui. Por que que nós temos essa exclusão? Por que que se exclui aí as ações de alimentos como sendo ação de família? Porque a ação de alimentos também tem um procedimento especial próprio. Então, nós temos uma lei de alimentos, que é a Lei 5.478/68, uma lei da década de 60, que foi recepcionada pela Constituição Federal e que não foi revogada com o CPC de 2015. Então, nós temos essas duas questões que devem ser consideradas. Primeiro, as ações de família não se aplicam a procedimentos contenciosos, só se aplicam a procedimentos contenciosos, não se aplicam à jurisdição voluntária, e não se incluem nas ações de família as ações de alimento, no procedimento, porque tem que observar, pega o CPC, vai lá nas ações de família, vocês vão encontrar da ação de alimentos. Nessa ação de alimentos, nessa ação de família, vocês vão achar um artigo que fala assim, não se incluem nesse procedimento as ações de alimentos. A justificativa é, a ação de alimento tem lei própria, tem procedimento próprio que não se aplica o Código de Processo Civil. Ah, mas nunca vai se aplicar o CPC? Só subsidiariamente. Então, aplica-se subsidiariamente o CPC nas ações de alimentos, mas a regra geral é a lei de alimentos. Então, nós temos uma lei especial de alimentos para a gente poder fundamentar as nossas ações. Outra grande observação, aí a gente... Professora? Pode falar. Qual que é o número da lei mesmo? 5.478/68. Ok? Tá. Gente, só lembrando para quem entrou agora, esse material da ação de alimentos está disponibilizado lá no AVA. Então,
é aquele mesmo que a gente usa no liceu, que eu passo no quadro. Quem já quiser utilizar aí, pode pegar, já está lá para vocês. Eu coloquei ontem ou anteontem, coisa assim, já está lá, tá assim, material, ação de alimentos para vocês poderem acompanhar, ok? Bom, outra grande observação. Professora, mas existem alimentos previstos no Código de Processo Civil? Se eu vou ajuizar uma ação de investigação de paternidade com alimentos, se eu vou ajuizar só uma ação de alimentos, como que eu sei com esse cenário confuso de lei para lá, de lei para cá, quando que eu utilizo a lei de alimentos, que é essa lei especial 5478, para fundamentar as minhas petições, para analisar os meus casos? Ou seja, quando eu aplico a lei de alimentos? A lei de alimentos, ela só pode ser utilizada em uma única hipótese. Eu só utilizo a lei especial, ajuizo uma ação de alimentos, ação, não é execução. Eu ajuizo uma ação de alimentos com base na lei de alimentos em uma situação, quando houver prova da relação de parentesco. Quando eu não tenho a prova da relação de parentesco, eu não vou utilizar a lei de alimentos. Então, a lei de alimentos, procedimento especial, é muito específico, e a especificidade dessa lei de alimentos eu só utilizo a lei de alimentos quando há a prova da relação de parentesco. O que significa isso? Vamos para exemplos práticos. Suponhamos, exemplo, que seja a mãe, vamos supor que uma mãe chega para vocês com uma criança, um bebê, que é um caso muito comum. Não impede que seja o contrário, tá? Mas é só para exemplificar. Vamos supor que uma mãe chega para vocês e fala assim, meu filho precisa de pensão alimentícia, conta toda a situação para vocês, nunca ajudou, aquela situação que a gente já sabe. Bom, a primeira pergunta que vocês têm que fazer, quando vocês vão ali analisar juridicamente o problema, o pai registrou a criança? É a primeira pergunta. Ou consta o nome do genitor no registro? Ou então pergunta, posso ver a certidão de nascimento? Ou documento de identificação dessa criança? Quando vocês pegam esse documento e olham, se o nome dos genitores estão nesse documento, então você tem a prova da relação de parentesco. Então você vai ajuizar uma ação de alimentos com base na lei 5478 de 68. Porque você não vai ter que discutir filiação. Você já tem a prova da relação de parentesco e ajuiza a ação de parentesco. Professor, eu queria tirar uma dúvida. Quanto à ação de alimentos para gestante, ela não tem ainda certidão. Como que é feito? Não, mas aí já é outra coisa. Se é alimentos gravídicos, vamos falar da ação de alimentos, porque alimentos para gestante são alimentos gravídicos. Tem lei própria para alimentos gravídicos. É outra lei. Oi? Aí não é dessa lei aqui, não. Não. Essa lei é a lei de alimentos, é para criança, é para o menor. Para gestante, especificamente, é alimentos gravídicos lá para o final da aula, tá? Vamos falar da ação de alimentos convencional, depois a gente faz alguns desdobramentos dos alimentos mais recentes. Bom, voltando aqui. Nós temos a necessidade da prova da relação de parentesco. Professora, não tem. Só tem o nome da mãe aqui na certidão de nascimento. Então, vocês não têm a prova da relação de parentesco. O que vocês têm? Vocês têm uma necessidade de reconhecimento da produção da própria relação de parentesco, então vai ser uma ação de filiação. E aí vem a pergunta, eu posso acumular alimentos com essa ação de filiação? Que ação de filiação que seria essa? A investigação de paternidade. Então, tem como eu ajuizar uma ação para obter a prova da relação de parentesco. Aí eu já fujo da lei. Então, por isso que eu sempre falo que eu vejo algumas ações de investigação de paternidade acumulado com alimentos com base na lei 5478 de 68. Essa é a maior incoerência que pode existir. Por quê? Porque se eu tenho uma lei que eu só posso ser utilizada mediante prova da relação de parentesco, como que eu vou fundamentar uma ação que eu não tenho a prova da relação de parentesco numa lei que exige essa prova? Então, é o maior erro que a gente pode fazer em qualquer peça. Ação de investigação de paternidade, acumulado com alimentos, com base na lei 5478 de 68. Eu só utilizo a lei especial para ação de alimentos quando existe uma prova da relação de parentesco. Tá, com que eu vou fundamentar, então, essa investigação de paternidade acumulado com alimentos se eu não posso utilizar a lei de alimentos nessa minha fundamentação?
Para isso existem as ações de família. Então, a ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, ela vai seguir o procedimento especial das ações de família previsto no Código de Processo Civil, porque aí sim, eu tenho uma ação de família, de procedimento contencioso, que eu posso perfeitamente pegar ali e fazer a minha ação de família, utilizar a investigação de paternidade com alimentos na ação de família, mesmo tendo alimentos, mesmo tendo alimentos. Por quê? Porque a lei de alimentos é para a ação de alimentos. A lei de alimentos não é para a ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. Deu para entender até aqui? Deu? Então, feitas essas considerações sobre a ação de alimentos com base na lei de alimentos, a gente está estudando a ação de alimentos como procedimento especial da lei de alimentos. Vamos falar um pouquinho, não tem como, gente, a gente vai ter que entrar no campo do direito civil para a gente compreender algumas situações envolvendo os próprios alimentos, para poder compreender algumas coisas que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer dentro de uma ação de alimentos. Bom, a primeira coisa que eu sempre falo numa aula de alimentos, e não seria diferente mesmo aqui na plataforma, seria o que são alimentos. Eu sempre faço essa pergunta: o que são alimentos? O que vocês acham que são alimentos? E vocês podem me falar palavras soltas, vocês não precisam me dar um conceito técnico. Quando a gente pensa assim, alguém chega, pensão alimentícia, alimentos, o que vem na cabeça de vocês? O mínimo que a criança vai precisar para sobreviver, pode ser Mínimo alimento. de sobrevivência. A Paula já trouxe uma informação. Quem mais? O que vem? Ah, professor, na minha cabeça vem pão e leite. Vem? Então fala para mim. Veio pão, veio leite. Na minha cabeça veio escola. Na minha cabeça veio saúde. Na minha cabeça veio remédio. Essas palavras que eu quero de vocês. O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em alimentos? Investimento, lazer, aquelas coisas especiais, né? Pô, a saúde também, educação. Saúde, educação. Tá, o que mais? Mínimo. Comida. Comida. Vocês perceberam que Arroz, feijão. Todos vocês que falaram, vocês montaram um kit de sobrevivência? Foi. Parece um kit de sobrevivência. Todas as palavras, quando a gente tem um hábito de falar de alimentos, com exceção de alguém que falou uma palavra aí que é lazer. Só que o lazer é considerado também um direito fundamental, mas segura esse lazer aí que tem um desdobramento interessante. Então, toda vez que a gente pensa em alimentos, é cultural nosso, é automático pensar no kit de sobrevivência. Pode perceber que a Paula, ela foi a primeira a falar e já me falou a palavra o mínimo. Pelo menos garantir um mínimo de sobrevivência para uma pessoa. Pelo menos garantir um mínimo de educação. Alguém falou educação? Pelo menos a educação. Então, a gente tem esse pelo menos. A saúde de alguém são direitos fundamentais. Moradia, lazer, alimentação, educação, saúde, são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, a gente monta um kit de sobrevivência e alguém tem que custear esse kit de sobrevivência para a pessoa não morrer. Então, é um conceito muito tradicional, é um conceito muito utilizado e é uma reação que a gente vê em todas as situações quando a gente fala de alimentos. Mas a palavra lazer saiu, então a gente vai segurar ela um pouquinho aqui. Esse conceito, tudo isso que vocês falaram, vão entrar no conceito de alimentos naturais. Então, os alimentos, eles têm divisões. Eu não compreendo os alimentos com um único conceito. Se eu for pegar um único conceito de alimentos, todos nós vamos trabalhar com o conceito de alimentos naturais. E o que são alimentos naturais? São prestações mensais, que são devidas, para se garantir a subsistência de uma pessoa. Esse é um conceito de alimentos naturais. São prestações mensais, que são devidas, para se garantir um mínimo de sobrevivência, ou que se garantir a dignidade da pessoa humana. Cada doutrinador traz de uma forma de uma pessoa. Aí entra o kit de sobrevivência. Educação, saúde, alimentação. Essa criança tem que ir para a escola, ela tem que conseguir ir no médico, ela tem que ter acesso a um medicamento, ela tem que ter acesso a comida, ela tem que vestir alguma coisa. Então, a gente pensa no kit de sobrevivência. Só que nós não podemos desconsiderar a existência de outros tipos de alimentos. Os alimentos, eles se dividem primeiramente entre alimentos naturais e alimentos civis, os congruos. Congruos, está no material de vocês. Alimentos congruos.
esse nome é um nome meio estranho, mas ele é muito utilizado. Alimentos côngruos. O que são os alimentos côngruos? Os alimentos côngruos são aqueles alimentos que são devidos para se manter determinado padrão de vida social de uma pessoa. São também chamados alimentos sociais. Então, eles visam manter um determinado padrão de vida de uma pessoa. Talvez não seja a nossa realidade discutir tantos alimentos côngruos, em casos excepcionais, mas quando a gente vai ver, por exemplo, em algumas ações de alimentos, vamos pegar exemplos públicos que a gente vai poder compreender. Teve uma discussão muito interessante dos alimentos côngruos quando houve o divórcio da Stephanie Brito com o jogador de futebol. Há uma discussão muito interessante sobre alimentos côngruos de filhos de pais que têm uma condição financeira muito grande, muito boa, ambos, e os filhos têm né, uma rotina que se há possibilidade de ser mantida, ela deve ser mantida. Então, a gente pensa na realidade dos alimentos naturais, mas há situações jurídicas que vocês vão se deparar com os alimentos côngruos. Por que é isso? Bom, existem pessoas que não conseguem nem manter receber alimentos naturais, né? O kit de sobrevivência. Mas vocês podem estar em situações jurídicas que o kit de sobrevivência já está garantido. É manter determinado padrão de vida social de alguém que tinha e que não vai cair esse padrão de vida social em razão de uma ruptura de um matrimônio. Filhos que tinham uma rotina, aulas daquilo, que a gente pensa naquele momento, isso é o supérfluo, que pode ser retirado, mas se há possibilidade de ser mantido, o direito não vai retirar. Então, funciona dessa forma. Então, se há uma despesa, por exemplo, uma criança tinha uma despesa aí com todos os cursos que ela fazia, com o lazer que ela tinha aí uma despesa de R$6.000, R$7.000, um adolescente, por exemplo, por mês, com tudo que ele fazia, com o tipo de roupa que ele utilizava, e existe essa possibilidade, porque mãe tem uma renda de 40, pai tem renda de 1 milhão, mãe tem renda de 5 milhões, enfim, é uma realidade muito além daquilo que nós estamos habituados a ver, mas existe. É isso que eu tenho que